você tendo essa teologia dispensacionalista, né, se apropria muito disso para construir o quebra-cabeça para onde eles estão se direcionando. E aí entra a questão do anticristo, que cai como uma luva para essa necessidade que eles carregam escatológica de um Messias que governe a partir de Israel. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Naquele assunto também que a gente sempre pergunta aqui e tem que falar, o anticristo. Eu acho que o que mais me intriga na questão dessa linha teológica de tribulação, de um anticristo, não sei específico, é a questão do próprio Israel, dos judeus. Sim. Eles esperarem o Messias. E... Até hoje. E aí, não sei se essa profecia já se cumpriu, porque o Messias veio, claro. Mas, se não tiver um anticristo, não sei específico, os judeus vão ficar a vida toda, vai acabar, e eles vão ficar esperando o Messias, é isso? Vamos lá. O que os judeus entendem de Messias? Majoritariamente, ou pelo menos o que nós cristãos temos acesso na literatura judaica, porque, de repente... Essa vontade de ser um pouquinho baixo. Cuidado. Fui, mano. Quase caiu. O que a gente tem sobre a literatura judaica, que também, eu não sou um judeu, então assim, é óbvio que ele falaria com muita mais propriedade. Mas pelo que a gente lê dos textos bíblicos e das literaturas judaicas um pouco mais modernas, é que eles acreditavam que o Messias seria um grande imperador que julgaria as nações a partir de Israel, que agregaria de novo o seu povo disperso por conta dos exílios que houveram na história de perseguição de Israel e que subjugaria as nações a Israel. Ou seja, o Messias é um judeu que vai cooptar todas as outras nações para servir Israel, né? É mais ou menos o que eles esperavam do Messias. Quando Jesus veio totalmente com uma proposta que está profetizada no Antigo Testamento a respeito dele, mas que foi compreendida de uma outra forma, e ele vem, né, dizendo, o meu reino não é desse mundo. E os judeus estão lá esperando um cara que vai implantar o reino dele ali naquele momento. E que o reino não é espiritual, o reino é físico. Então, eles ainda carregam consigo essa esperança de que esse Messias venha. Por quê? Gente, eu sempre falo aqui de respeito, e vou de novo usar essa expressão. Eu não quero desrespeitar nenhum, de repente existem judeus que estejam nos assistindo. Mas vamos analisar a história de Israel. Quantos exílios, quantas perseguições, quantos impérios se apropriaram do que era deles, quantos povos subjugaram eles até hoje, no decorrer de toda a sua história. Praticamente, eles viveram de cativeiro em cativeiro. Basicamente, então, a esperança de um Salvador que tirem eles desse opróbrio, tirem eles desse ciclo vicioso, vamos dizer assim, que não tem a ver com eles, mas com as outras nações que sempre os inferiorizaram, é muito convincente. E não estou dizendo que haja má fé. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma lacuna enorme para que isso possa ser inserido como pretensão escatológica. Porque eles viveram de exílios em exílios, de cativeiros em cativeiros, devastados. Quantas Jerusalém foram construídas, reconstruídas? Se a gente for estudar a historicidade, a geografia, melhor dizendo, né, de Jerusalém, a gente vai ver que cidades de Israel foram destruídas, reconstruídas em cima, ruínas que estão subterrâneas, a metros de escavação, porque eles passaram por esse
desmonte por diversas vezes. E aqui é preciso a gente fazer uma distinção, eu preciso que quem nos assiste entenda que o Israel bíblico não é o Israel de hoje, tá? Tá bom? Porque a gente se solidariza com o Israel, o Estado de Israel hoje, e devemos sim se solidarizar com o Estado de Israel, e da mesma maneira que a gente se solidariza com a Palestina, tá? Tem povo de Deus em Israel, tem povo de Deus na Palestina. Igrejas dentro da Palestina que estão sendo extremamente prejudicadas pelo o massacre que está sendo feito. E quando eu digo isso, eu não estou isentando também que essa guerra tenha se iniciado por parte de um grupo terrorista que é o Hamas. Não há beijinho para nenhum dos dois lados. Existe sim uma guerra política, a gente não vai entrar por isso, que é muito antiga, nós estamos falando aqui de escatologia e Bíblia, e que não vai se resolver assim como você vê aí o pessoal da internet dizendo não, que não é tão simples assim como os políticos também falam, não. É uma coisa que tem uma densidade muito maior do que a gente possa imaginar, primeiro porque a gente nunca pisou em uma situação parecida com o que eles pisaram, ou que eles estão vivendo. Então, esse Israel espera esse Messias assim. E isso se encaixa perfeitamente, porque você tendo essa teologia dispensacionalista, né, se apropria muito disso para construir o quebra-cabeça para onde eles estão se direcionando. E aí entra a questão do anticristo, que cai como uma luva para essa necessidade que eles carregam escatológica, de um Messias que governe a partir de Israel. Só que o anticristo, descrito pelas Escrituras, não vai governar a partir de Israel. A proposta dele não é essa. A proposta do anticristo não é essa. A proposta do anticristo, do pouco que a gente entende, é paz, né? Governo único, né? Então, assim, como agora o Bruno entende, né? E a igreja, a história da igreja manifesta esse pensamento, que não há isenção de que exista a pessoa do anticristo. Não há. Eu não erradico a pessoa do anticristo, o anticristo pessoa. Mas eu compreendo perfeitamente que o anticristo, né, ou melhor, o espírito do anticristo, como as escrituras dizem, já está. E não está agora, no século 21, em 2024. Já está desde quando a igreja se formou. Porque João, na sua carta, na sua primeira carta, vai dizer que jaz muitos anticristos, que saíram do meio de nós, mas não eram um dos nossos. Porque senão não teriam saído. Volta para a questão da eleição, né, que a gente falou aqui anteriormente. Então ele diz que esse espírito do anticristo já impera, que é um sistema, sim, né, e que a palavra anti quer dizer contrário ou igual a Cristo. E há essa ambiguidade de aquele que é contrário a Cristo é contrário porque quer ser o Cristo. Então essa ambiguidade é que existe dentro do anticristo. Ele quer ser o Messias, ou quer se apresentar como o Messias no lugar de, contrário ou no lugar de. Então ele quer se apresentar como o Messias. E por isso ele é o anticristo. Então esse espírito do anticristo já se levanta. Já está aí há muito tempo. E já está aí, sabe, enganando muita gente. É mais um sistema político do que uma pessoa em si, né? É mais um sistema que pode ser político e religioso. Ele pode ser religioso porque ele nega a divindade de Cristo. Opa, vamos olhar para as matrizes religiosas à nossa volta que parecem com a nossa fé, né? E aí a gente está falando de confessionalidade e não de rechaçar essas religiões, mas eu sou confessional, então eu preciso reafirmar o que eu creio. Então vamos olhar para as teologias de religiões que parecem um pouco com o que a gente prega, mas que nega a divindade de Cristo. Jesus não é Deus, Jesus é só um profeta, eles dizem. Sim. Então, peraí, anticristo, Cristo é o Messias, e a cristologia trabalha com a sua deidade, ele se afirma como Deus de diversas maneiras, cremos nisso. Então, peraí, alguma coisa está errada aqui. Então, quando eles dizem que Jesus não é Deus, não é uma coisinha simplesinho lá que eles discordam da gente, não. É algo totalmente central para a fé. Totalmente central para a fé. Porque se Cristo não é Deus,
a gente desmonta a natureza caída do homem, a gente desmonta um monte de teologia. Porque só um cordeiro perfeito podia morrer no lugar de homens pecadores para que o preço que a gente deveria pagar fosse pago. Então não é uma coisinha simples a se negar, não. Olha só, realmente, né, o povo judeu, se eu posso falar assim, na sua totalidade, não na totalidade, na maioria, não vai ter Yeshua como Messias. Alguns nem acreditam que ele existiu, a maioria sim, e a maioria que acredita que ele existiu, entende que ele foi um grande rabino, um tzadik, um justo, e morreu. Não era o Messias. Outros têm uma aversão muito grande a Yeshua. Ele não vai nem chamar de Yeshua, vai chamar Jesus mesmo, o nome que vem do grego, né? É a tradução do nome Yeshua. E por quê? Existe um trauma, existe uma herança ruim que foi produzida no período medieval. A Igreja Católica perseguiu o povo judeu. Fez a chamada Santa Inquisição, queimando em praça pública, em nome de Jesus. Confiscando os bens das pessoas, em nome de Jesus. Perseguindo o judeu aqui e ali, porque os judeus mataram. Essa herança se tornou uma herança maldita. Por quê? Porque Jesus passou a ser um símbolo de coisa ruim. Né? Primeiro é o Deus da igreja. Né? E depois, em nome dele, se fez muita desgraça. É claro que Yeshua não ensinou nada disso e a gente sabe. Não? Claro que Yeshua não ensinou nada disso. Mas foi feito por aqueles que detinham, sustentavam o nome de representantes da Igreja de Cristo. Isso não foi da Igreja Católica. Quando Martim Lutero consegue reformar, não foi reforma, mas tudo bem. Eles que defendem a reforma, ele no início foi tranquilo com os judeus, mas depois ele vai fazer pior ainda. Por que eu digo pior? Porque ele instruiu os príncipes da Europa, quando ele viu que os judeus não se convertiam, ele instruiu os príncipes da Europa a queimar as sinagogas, queimar os livros, os talmudes dos judeus, e a expulsá-los. Isso é documento, isso aqui não é achismo, não, isso é documento. Então, quando você me faz essa pergunta, Rabino, é uma pergunta que... desculpa interrompê-lo. O senhor consegue chegar um pouquinho mais perto, porque eu acho que o pessoal tá falando que o seu áudio tá um pouco ruim. Não sei se o seu microfone tá longe, não sei. Talvez possa ser a distância. Não, fica à vontade. Pra mim aqui tô conseguindo ouvir legal, mas talvez a galera lá da live não tá conseguindo captar legal. Mas eu vou fazer... Vou pedir pra galera conferir aí, tá ok? Mas pode seguir o raciocínio. Tá. Então o que acontece? O que acontece? Isso que foi feito com o povo judeu se tornou um trauma. É diferente. O que o judaísmo messiânico está sendo? Né? Ele está sendo essa ponte de mostrar para o outro judeu que, durante a vida dele toda, ele sempre ouviu falar que Jesus no nome desse Deus da igreja, aí se fez todas essas desgraças com esse povo. Quando eu mostro para ele a história de Yeshua de uma forma judaica, ele não vai enxergar isso como a igreja da Igreja Católica, não vai enxergar isso como a Igreja de Roma. Ele vai enxergar que Jesus foi um judeu, realmente. Ele foi Messias, então milagre, ele ressuscitou, aí esse é um outro tema. Mas aquela primeira impressão da negação, porque em toda a história foram feitos males contra o povo judeu, por exemplo, a figura do Hitler, de amaldiçoada memória, um cristão católico, o cristão pode fazer uma coisa dessa. Quando eles foram julgados no tribunal de Nuremberg, na Alemanha, depois que acabou a guerra, os oficiais nazistas diziam assim: nós não fizemos nada mais do que Martim Lutero nos ensinou a fazer. Essa foi a defesa dele. Então, é muito difícil um judeu que nunca conheceu Yeshua, que nunca teve uma experiência, ele creu nisso. Então, o judaísmo messiânico acaba sendo o quê? Todos esses judeus que um dia tiveram um encontro com Yeshua, uma experiência com Yeshua, quer a sua história tenha passado pela igreja ou não, tem muita gente que não passou pela igreja e teve revelações divinas, viveu a vida toda em judaísmo tradicional e de repente Yeshua apareceu para ele em sonho ou numa visão. Todas essas pessoas que se tornam um judeu crente em Yeshua,
ele passa, né, a ser chamado de judeu messiânico, porque é o nome do momento, é uma tentativa de voltar nos termos antigos. Então, fica mais fácil para ele, que agora conhece Yeshua, poder chegar para um outro judeu que não crê e, de uma maneira judaica, mostrar para ele que Yeshua é o Messias. Entende? Pô, maravilha. Então, Pode o que ser. está acontecendo agora, nesses últimos dias, é isso. Né? Muitos judeus vindo com fé em Yeshua, outros que são descendentes do povo judeu que nem sabia que a sua família foi lá, expulsa da Espanha, de Portugal, que a gente chama Binei Anusim, estão voltando, descobrindo que são descendentes de judeus e estão voltando também mais com Yeshua. É isso que tem acontecido. Existe alguma resistência, ô Rabino? Do judeu mais tradicional, ortodoxo que se fala, né? Sim, resistência existe. Mas é aquilo que eu te falei. Quando eu vou conversar, eu ou qualquer outro judeu messiânico, vamos conversar com um judeu que não crê em Yeshua, que não é messiânico, e nós vamos conversar sobre, na mesma língua, vamos falar de Talmud, falar de Mishnah, falar dos sábios de Israel, e ali mostrar uma visão messiânica que aponta para o Messias sofredor, então é mais fácil de ele ouvir. Porque para um teólogo, um pastor, que não vai ter esse conhecimento, quando ele vai entrar num debate querendo mostrar o Novo Testamento, já perdeu. Exatamente. Entendeu? Já perdeu. Porque para minha cabeça do outro judeu que não crê, ele está falando assim, esse aqui é um pastor, é um padre que quer me converter ao cristianismo. Né? Entendeu? Perfeito. E tem uma crença que é bem forte aqui nos cristãos, né, em geral, que é assim, aqui se fala muito sobre o anticristo. Eu não sei como é a ideia na visão do judeu messiânico. E a gente levanta a bola aqui, né, os cristãos, que esse anticristo seria o Cristo que os judeus vão reconhecer. Os judeus ortodoxos vão reconhecer. Como é que é essa visão do lado assim do judeu messiânico? Porque pra gente aqui cristão faz total sentido isso, né? Que os judeus estão esperando o Messias vai retornar para os seus, que é os judeus, e teoricamente o anticristo que no Apocalipse aqui se espera vai fazer todo esse total sentido com o que os judeus estão esperando. E como é que passa a pensar o judeu messiânico dessa forma? O judeu messiânico ele vai crer dessa mesma maneira, de que o anti-Mashiach, né, o anticristo, ele vai ter uma característica messiânica e que o povo vai entender que ele é o Messias. Né? Ou seja, vai haver um engano. O povo não crê em Yeshua, o verdadeiro. Mas quando o anti-Mashiach, o anticristo chegar, ele vai ter características que se harmonizam com o perfil messiânico. Sim. E aí eu vou um pouquinho mais além, eu também entendo que há uma grande probabilidade de que ele seja um descendente também de judeu. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Para que possa ter uma aceitação messiânica, é importante que ele tenha alguma ascendência judaica. De repente, não estou dizendo que ele vai ser religioso, que ele é um judeu religioso. Não. Só que ele traz vovô, bisavô, o avô dele era judeu. E aí, é um outro tema, né? Seria a ideia de que ele provavelmente fosse da tribo de Dan, ou seja, por uma outra ocasião. Mas deixa isso daí, depois a gente entra nesse ponto. Então, as características dele, como um líder, como alguém que vai trazer paz para o mundo, vai solucionar provavelmente, eu digo provavelmente porque eu não quero ter aqui um tela, tá? Mas a grande probabilidade que ele solucione o problema do Oriente Médio, o problema entre palestinos e judeus, vai trazer um plano perfeito que vai se encaixar, que vai se harmonizar, que vai trazer solução, falando guerra no mundo, solucionando o problema socioeconômico, geoeconômico. Essa pessoa é o que o povo judeu está esperando. Porque quando eu falo para vocês, a visão rabínica, não crê em Yeshua, Jesus de Nazaré, eles entendem que o Mashiach, quando chegar o Messias, ele vai trazer paz para o mundo. Ele vai acabar com as guerras. Ele vai acabar com a fome no mundo. Ele vai solucionar os piores problemas do mundo. Então, é isso aí. A gente me faz lembrar das palavras de Yeshua. Nosso Mashiach disse isso, me perdoe que eu não vou lembrar aqui agora o capítulo do versículo,
mas está nos evangelhos, ele vai dizer assim: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome e vocês o receberão. Tente com as palavras de Yeshua. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Yeshua veio com genealogia comprovada. Ele veio, nasceu em Belém, tudo bonitinho, tudo pronto, de acordo com as profecias. E eles não aceitaram. Aí Yeshua está dizendo assim: outro virá no seu próprio nome e vocês o receberão. Ou seja, virá alguém que talvez nem necessite provar muita coisa e vai ser aceito. É essa necessidade, né? Essa necessidade de ter um Messias, né? Que o senhor diz, né? E aí, olha, a gente entra num outro campo aqui mais sério. Mais sério. E não é só uma questão política. Não é só uma questão geopolítica aí. E Yeshua também disse isso. Olha, vocês ouvirão de guerra, rumor de guerra, e muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, o Messias, e enganarão a muitos. Então, se vos disserem, ele está no interior da casa. Você quando abrir o evangelho aí, vai estar essa expressão assim, ó, no interior da casa. Porém, no hebraico, está assim, se ele estiver no Heder Hadarim, isso é uma expressão para o templo. O que eu estou dizendo? Se vos disserem que ele está no templo, não acreditem. Se disserem ele está no deserto, não vá atrás, porque a vinda do Filho do Homem não será assim. Será como um relâmpago. Ou seja, vai ser nos céus. Então, ele está dizendo o seguinte: essa pessoa provavelmente estará envolvida com a construção do templo. Vamos a um outro verso. Ele vai dizer assim: ó, esse virá com prodígios e sinais da eficácia de Satanás, de maneira que faz fogo descer do céu e, se possível, engana os escolhidos. Sabe o que é fogo cair do céu? Se uma pessoa chegar em Israel, na inauguração do templo, e numa oração que ele fizer, uma bênção que ele fizer, uma leitura, seja, no momento que ele falar e é fogo do céu e acender o altar, essa pessoa vai ser vista como um Messias. Eu vou te dizer por quê. Porque quando Deus ordenou Moisés fazer o mishkan, o tabernáculo, fez todo o tabernáculo, fez o altar, fez tudo. Como é que iniciou? O fogo veio do céu e acendeu o altar. Não foi ninguém que acendeu o fogo. O fogo veio do céu e acendeu o altar. Passa o tempo, o rei Salomão faz o templo de pedra. Quando ele termina a obra, o altar está lá. Como é que foi que iniciou? Veio fogo do céu e acendeu o altar. E agora, chamada Grande Tribulação, o templo de pé, como é que fez para inaugurar esse templo? E uma pessoa chegar ali na frente e parar ali para fazer uma oração e aquilo vier fogo do céu, irmão, isso vai ser justamente o que Yeshua, o que Paulo falou. Se possível, fazer um fogo descer do céu para enganar os escolhidos. Não é uma questão de feitiçaria, não, porque nisso ninguém ia acreditar. Mas se o camarada, em nome de Deus, diante do Beit HaMikdash, do templo, ele já trouxe paz, já conseguiu fazer acordos, ele chega ali em uma oração, o fogo desce do céu e acende o altar, quem não vai considerar ele Mashiach? Quem?